Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Hoje, após analisar aqui o cenário do Bitcoin, vou compartilhar com vocês os próximos pontos que a gente vai estar atento para compras de longo prazo e realizações para fazer caixa. Claro, se essa for a sua estratégia. Então, bora lá. Investidores, não é quando o ativo está esticado que a gente quer estar buscando compras, né? Muito pelo contrário, a gente quer ver ele retraindo em nível de suporte, de preferência sobrevendido, para a gente estar buscando compras. E agora a gente vê um ativo que chega num nível extremamente importante que a gente vinha comentando há semanas, que é com a escala logaritmativa 0,68 dessa pernada de baixa, em confluência com o ponto de controle do range entre 2020 e 2021. Essa faixa dos 39 mil dólares, está 39,40, vamos arredondar para os 40, que é um nível de resistência psicológica. Então entenda todo esse range aí como um grande nível de resistência. E a gente chega no nível de resistência com divergências bearish no RSI, indicando que não é um bom momento para a gente estar olhando para compras no longo prazo. Muito pelo contrário, talvez realização, lembrando se essa for a sua estratégia. Em especial quando a gente vê um funding indo para patamares positivos, tá? Algo que a gente não viu ao longo do ano inteiro. O funding é uma ferramenta que as corretoras usam com o objetivo de igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Quando está tendo muita demanda nos futuros, ao ponto o preço se desescolar, o funding tende a ficar positivo, nos dando esse sinal de cautela, né? Geralmente quando a gente tem o funding pumpando, a gente pode estar diante de topos. Funding é um dos melhores indicadores para estar fazendo compra de longo prazo, quando a gente vê ele extremamente negativo, ou até realizando também operações de longo prazo, quando a gente vê ele em patamares muito altos, né? Geralmente a gente tem correções quando isso acontece. Então, a gente já vê o ativo no nível de resistência com funding em níveis positivos. Detalhe, agora nesse momento ele está neutro, tá? Chegou a ficar positivo aqui, foi inclusive quando eu fiz a minha primeira realização no ano, ali por volta dos 37 mil dólares. Dependendo da estratégia de cada um que realizou ali, já poderia ter recomprado aqui no momento que a gente veio no ponto de controle dessa onda impulsiva, nos 36.650. Mas como foi uma realização mais pensando no médio prazo, eu vou estar de olho para recomprar a realização que eu fiz aqui em cima, caso a gente tenha uma retração maior. Também foi uma parcial pequena do capital, então estou bem confortável com isso. No momento atual, olhando para análise de investimento, não tem nada que pesa muito aqui falando que a gente vai cair. Tá? Tinha o funding anteriormente, essa correção já ocorreu novamente, ficou possível nessa região outra rejeição. Agora a gente vê um funding neutro e os demais indicadores, long short ratio e CVD, talvez até mais bullish aqui no curto prazo, em especial long short ratio. Open interest está subindo com o ratio caindo, por liquidez adicionada, ponto positivo, a gente provavelmente segue subindo a partir daqui, seguindo a tendência que é de alta, correto? Fundos cada vez mais altos. Foi muito positivo para o Bitcoin esse pivô aqui acima do topinho anterior. Mas vale ressaltar que, apesar do otimismo, a gente tem que lembrar que o preço do Bitcoin está extremamente sobrecomprado, muito próximo de grande resistência, como essa dos 39, 40 mil dólares. Tá? Então, para pensar em compras, a gente vai ter que olhar para boas retrações. Antes de eu falar com vocês os níveis que eu vou estar de olho para compra, vale a pena a gente chegar aqui próximo do preço, em especial no 4 horas. A gente observa um possível triângulo sendo formado aqui, né? Triângulo simétrico, triângulo ascendente, como queiram chamar, né? Eu vou ficar bastante atento, um terço acima desse padrão, caso a gente chegue aqui entre o 618 e 07, talvez não para shortar o Bitcoin, tá? Mas sim para ter cautela sobre os longs, tá? Se for olhar para alguns longs, eu acredito que hoje talvez seja um de bom dia para estar olhando para um long num altcoin, por exemplo. Ou se eventualmente a gente der mais uma aqui abaixo do padrão. Porém, eu venho comentando com o pessoal dentro do escritório da Belo Trade que a gente está no momento de colocar um pouco de lucro no bolso e ter muita cautela com os longs, tá? Eu tô jogando aí na defensiva. Ontem eu realizei quase todos os longs dos futuros, né? Nesse momento só tô com 1 e 50% já sem risco.
não estou confortável em estar abrindo muitos longos com o preço extremamente esticado do BTC. Mesmo entendendo que a maior probabilidade é que ele siga a tendência de alta. Então, o primeiro ponto que a gente fica atento aqui no Bitcoin, esse ponto tá entre o 0,68 e 0,7 dessa pernadinha aqui. Deixar aqui marcado para a gente ter atenção nesse ponto. E caso a gente rompa esse padrão para cima, olha, eu não duvido de um falso rompimento aqui em cima, tá? É outro nível que eu vou estar de olho para estar colocando mais lucro no bolso, em especial se a gente tiver grandes compras da mercado nessa região e outro aumento do funding novamente. O funding voltando para patamares positivos, na minha visão, é outro gatilho caso a gente rompa esse padrãozinho para cima para estar colocando um pouco de lucro no bolso. Eu acredito que seja questão de tempo para a gente voltar a fazer uma retração aqui para testar os topos anteriores, né? Mesmo a gente rompendo para cima, eventualmente acredito que a gente sim vai ter uma correção mais à frente. Então, falando em correção, os pontos que fico de olho para fazer compras ficam aqui abaixo, tá? Talvez uma retração mais rasa aqui entre os 33 e os 32.360. Basicamente uma captação de liquidez abaixo desses fundos. Porém, a gente observa que esses fundos aqui faz muito tempo que não é captado liquidez abaixo dessas regiões, né? Então, o que tem de liquidez aqui nessa região, nossa, acho que não é brincadeira, tá? Então, se a gente romper esses fundos aqui, começando pelo o fundo dos 34.500, eu não duvido a gente ter uma correção mais forte e buscar lá por volta dos 30, né? Já que a gente tem muito provavelmente uma grande quantidade de stops e pontos de liquidação aqui nessa região, tá? Então, se a gente tiver nesse nível, pode ocorrer um efeito dominó e a gente ter o preço indo mais rápido a nível de suporte, ali como os 30 mil dólares. Beleza? Mas essa não é as maiores probabilidades na minha visão, tá? Com o sentimento atual, a maior probabilidade é que a gente tente alguma coisa acima. Porém, pra galera que tá de olho para fazer compras, eu realmente teria muita calma e aguardaria retrações em prazos maiores. Tem uma galera falando que na possibilidade de a gente fazer correções é abaixo dos 25. Olha, eu acho que dificilmente isso vai ocorrer. Por quê? Por conta dos volumes, tá? A gente tem aqui muito claro altos volumes nas ondas impulsivas. Dificilmente eu vejo um Bitcoin voltando aqui nessa casa dos 25. Eu olho para essa região como uma possibilidade, mas não uma probabilidade. Tá? Eu quero estar preparado caso aconteça, mas eu não acho que deva acontecer uma correção tão profunda quando ela aparecer. Mas claro, a gente vai ter mais informações quando a gente fizer um pivô aqui abaixo, né? Dependendo aí do volume e do sentimento que a gente fizer essa retração. No momento, para os compradores, a ideia é ter calma. Eu acredito que a chance dos compradores vai chegar. Talvez a última chance. O Warren Buffett fala sobre o princípio do oportunismo paciente. Talvez você já tenha escutado, em especial se me acompanha lá no outro canal. Mas eu vou trazer essa história aqui novamente. O Buffett conta a história do Ted Williams, que é um jogador de beisebol. E o Ted, ele fez um estudo sobre as bolas que eram arremessadas para ele. Ele mapeou, né, todos os ângulos que a bola vinha e tinha um determinado ângulo que a bola vinha, que ele rebatia, que tinha um melhor aproveitamento. Porém, o Ted ele tinha uma grande desvantagem, que era ele não podia passar o dia todo esperando vir a bola no ângulo perfeito para ele rebater. Caso ele deixasse passar 3 bolas, ele seria eliminado do jogo. Buffett conta essa história e fala que o investidor ele tem a melhor profissão do mundo, porque ele não precisa se sentir obrigado a agir. Ele pode basicamente ficar com o bastão nos ombros, aguardando a melhor oportunidade para daí então rebater, tá? Então, trazendo isso para o mercado, vamos utilizar agora o oportunismo paciente, tá? Tanto pregado pelo Warren Buffett, e ter paciência, que eu acredito que deve dar boas chances para os compradores mais à frente, né? O Bitcoin é uma mãe e sempre traz aí essas retrações mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que deve vir uma boa retração para a gente estar fazendo compras e a gente deve vir atualizar aí na Belo Trade, seja nas lives diárias ou aos vídeos aí que eu trago no fim de semana.
Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.